Olá! Bem, alguma vez olharam para uma página a abarrotar de números e sentiram, bem, um bocado perdidos? É normal. Hoje vamos fazer precisamente o contrário. Vamos pegar nessa confusão toda e transformá-la em clareza. Descobrir como é que dados brutos se podem contar como histórias. Histórias que se veem. Ok, vamos começar pelo princípio do problema. É isto, uma tabela. Sim, está cheia de informação, é super precisa, mas, sejamos honestos, é esmagadora. Não nos conta nada, pois não? É só uma lista. Não há uma história, não há uma narrativa. O que é que salta à vista? O que é realmente importante aqui? Pois. E essa é a grande questão, não é? O que é que estes números estão a tentar, vá lá, a tentar sussurrar-nos? Porque, acreditem, há sempre uma história escondida nos dados. Pode ser uma tendência, uma comparação, às vezes até algo que não estávamos nada à espera, e felizmente há uma maneira muito visual de a descobrirmos. E é aqui que a magia acontece. A solução é a representação gráfica. Pensem nos gráficos como tradutores universais. Eles pegam na linguagem complexa dos números e traduzem-a para algo que o nosso cérebro entende quase instantaneamente. Formas, cores, padrões. De repente, o que era invisível torna-se visível. Então, está na hora de começar a construir a nossa caixa de ferramentas. Vamos começar pelo básico, pelas duas tarefas mais comuns que encontramos por aí: comparar coisas diferentes entre si e perceber como é que um bolo inteiro se divide nas suas fatias. Vamos imaginar um cenário. Temos dados sobre famílias, certo? Umas com 0 filhos, outras com 1, outras com 2, enfim, grupos bem definidos. A pergunta é: como é que se consegue perceber, só de olhar, qual é o grupo mais comum? E a resposta é esta. Vejam bem. À esquerda, temos a tabela com os dados das famílias em França. Funciona, claro, mas obriga a ler tudo, número por número. E à direita? Exatamente a mesma informação, mas num gráfico de barras. A história de repente salta à lista. Fica óbvio, não fica? E o segredo do gráfico de barras é mesmo este, a sua simplicidade. Cada categoria tem a sua própria barra. A barra é mais alta, o valor é maior. É só isto. É uma comparação visual tão direta, tão limpa, que o nosso cérebro processa aquilo sem esforço nenhum. Não há cá truques, é clareza pura. Ok, então comparar grupos diferentes já está. Mas e se o nosso objetivo for outro? Se quisermos olhar para um todo, imaginem, sei lá, a população inteira de um país e perceber como é que ela se divide, como é que se mostram as várias fatias desse bolo. Bem, para isso temos o clássico dos clássicos, o gráfico de setores, o famoso pie chart. Reparem só neste exemplo da população mundial. Sem precisar de ler um único número, é impossível não ver que aquela fatia gigante da Ásia é mais de metade do bolo todo. A proporção fica ali visual e instantânea. E é mesmo para isso que ele serve. A sua função é esta. O círculo inteiro é o total, os 100%, e cada fatia mostra a sua parte nesse todo. É a ferramenta perfeita quando a história que queremos contar é sobre composição. Muito bem, vamos agora subir um degrau. E se os nossos dados não forem categorias separadas como um filho ou 2 filhos? E se for algo contínuo, como a idade ou o salário, que pode ter qualquer valor? Aí precisamos de uma ferramenta nova, uma que nos consiga mostrar a forma como esses dados se distribuem. E é aqui que entra o histograma. Agora atenção, ele parece um primo do gráfico de barras, mas a diferença é absolutamente crucial. Num gráfico de barras, as barras estão separadas, porque as categorias são distintas. No histograma, as barras estão coladas umas às outras. E porquê? Porque estão a representar uma escala contínua, sem interrupções. Vamos a um exemplo prático para se perceber bem. Distribuição de eleitores por idade. Reparem bem na tabela. Os intervalos de idade não são todos iguais. Olhem ali. O primeiro grupo apanha 15 anos, mas o segundo já só apanha 10. Isto é uma pequena armadilha, um desafio visual que temos de resolver. Porque, se formos na cantiga de usar simplesmente a altura da barra para percentagem, o gráfico vai mentir. Vai ser enganador. Aquela barra mais larga, que representa um intervalo de idades maior, vai parecer menos importante, porque a percentagem está como que espalhada. A altura sozinha não nos conta a história toda. Na verdade, conta a mal. E como é que se resolve isto? Com um conceito-chave, a densidade. A ideia é simples, na verdade. Em vez de olharmos para a altura da barra, temos de olhar para a área da barra. É a área que tem de ser proporcional aos dados. Portanto, se uma barra é mais larga, a sua altura tem de ser ajustada para baixo, para que a área continue a contar a história certa. E vá lá, aqui está o resultado. Este é o histograma corrigido, a usar a densidade. Agora sim, agora a área de cada barra está a contar a história verdadeira sobre onde é que os eleitores se concentram. A imagem finalmente corresponde à realidade dos dados. Ok, já dominamos o histograma.
mas podemos ir mais longe. Agora que sabemos como construir bem, vamos ver como é que podemos usá-lo como base para descobrir ainda mais coisas, como por exemplo a forma da tendência ou como os valores se vão acumulando. E para isso, partimos outra vez de um histograma. Este aqui mostra a distribuição da idade do primeiro casamento. Vemos os degraus, dá-nos uma boa ideia da distribuição, mas e se quiséssemos ver a tendência, a curva principal, de uma forma ainda mais limpa? É para isso que serve o polígono de frequências. E construir um é super simples. Basicamente, pegamos no nosso histograma, marcamos um pontinho mesmo no meio do topo de cada barra e depois ligamos os pontos. O que é que acontece? Aquela linha que aparece suaviza os degraus do histograma e revela a forma da distribuição de um modo muito mais claro. E agora, uma última pergunta. E se a nossa curiosidade não for saber quantas pessoas se casaram naquela faixa etária, mas sim saber o total que se vai acumulando? Ou seja, que percentagem de mulheres é que já estava casada até aos 30 anos? E até aos 40? Como é que se mostra isso? Bem, para isso, a ferramenta é a curva cumulativa, ou o polígono de frequências acumuladas. Olhem para o gráfico. Ele mostra exatamente isso, a percentagem total de casamentos à medida que a idade avança. E claro, a curva sobe sempre. Começa no zero e vai subindo, subindo, até chegar aos 100%. Mostra-nos a acumulação passo a passo. Ufa! Já fizemos um belo percurso, não foi? Saímos de tabelas super confusas e chegamos a gráficos que nos contam histórias. Acho que está na altura de arrumar a nossa caixa de ferramentas e recapitular rapidamente o que temos lá dentro. A ideia principal a reter é mesmo esta. Querem comparar categorias distintas? Gráfico de barras. Querem ver as fatias de um todo? Gráfico de setores. Querem perceber a distribuição de dados contínuos? Histograma. E aqui, atenção, lembrem-se que é a área que conta. E para realçar a forma dessa distribuição, o polígono de frequências é o ideal. E tudo isto nos leva a uma reflexão final. Da próxima vez que se cruzarem com um gráfico, não olhem para ele de forma passiva. Parem o segundo e pensem, que ferramenta é esta que estão a usar? Será que a estão a usar bem? E mais importante que tudo, que história é que este gráfico me está a contar? Porque a boa notícia é que agora já temos as ferramentas para começar a decifrá-la.